Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de agosto de 2025. Porque anúncio de Dalai Lama sobre seu sucessor como líder do budismo tibetano é um desafio à China, parte 2. O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, que completou 90 anos no domingo, 6/7, confirmou que terá um sucessor após sua morte. Ele acrescentou que somente o Gaden Phodrang Trust, fundação que ele criou, tem autoridade para reconhecer sua futura reencarnação. O 14º Dalai Lama fez o tão esperado anúncio em Dharamsala, no norte da Índia, onde vive exilado do domínio chinês. A declaração foi feita após temores de que a China poderia tentar impor seu próprio candidato. Em resposta, Pequim disse que a reencarnação do Dalai Lama deve ser encontrada dentro da China com a aprovação do governo central. A China comunista anexou o Tibete em 1951, e considera o Dalai Lama um separatista. Quem é o Dalai Lama? Acredita-se que o Dalai Lama seja uma manifestação do santo padroeiro do Tibete, conhecido como Avalokitesvara ou Shenrezig. Assim como os hindus e jainistas, os budistas acreditam que todos vão reencarnar após a morte. Na tradição tibetana, as pessoas com maior realização espiritual poderiam decidir quando e onde vão reencarnar. O atual Dalai Lama nasceu em 6 de julho de 1935 em uma família pobre de agricultores no nordeste do Tibete. Aos 2 anos, ele foi reconhecido como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que a mesma alma do Dalai Lama reencarna repetidas vezes, explica Thupten Jinpa. Jinpa é um ex-monge que alcançou a mais alta qualificação teológica no budismo tibetano e tem sido o tradutor oficial do Dalai Lama desde 1985. Ele afirma que, de acordo com as crenças tradicionais, todos os Dalai Lamas são a continuidade de uma única pessoa, mas o titular não parece levar isso ao pé da letra. Ouvi Sua Santidade dizer em algumas ocasiões que não acredita necessariamente que todos os 14 sejam a mesma pessoa, conta Jinpa BBC. Mas todos dentro dessa linhagem vão ter uma conexão especial com a linhagem dos Dalai Lamas. O budismo tem mais de 2,5 mil anos, mas a instituição do Dalai Lama é mais recente. Embora o primeiro Dalai Lama tenha sido retrospectivamente reconhecido em uma pessoa chamada Gedun Drupa, nascida em 1391, a ideia da reencarnação de um mestre budista que herda a propriedade e os discípulos do seu antecessor é mais antiga do que isso, diz Martin Amius, diretor do Centro Escocês de Pesquisa do Himalaia da Universidade de Aberdeen, na Escócia. Isso remonta a pelo menos 300 anos antes, acrescenta. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta a mensagem do Espírito São Luís que responde a seguinte pergunta: quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas.
Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.